Saudações em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um auxílio bíblico para a escola dominical. A lição de hoje é a lição de número 3, cujo tema é Esperando a volta de Jesus. Venha conosco, sejam todos bem-vindos. Esta lição é esta: você crê na vinda iminente de Jesus? O que vem a ser a doutrina da iminência? Segundo o dicionário teológico do livro do pastor Claudionor Correia de Andrade, ele afirma que iminência vem do latim imminentia, que significa o que está prestes a acontecer. Esta palavra serve para descrever a segunda volta de Cristo. De acordo com as profecias do Antigo e do Novo Testamento, Jesus realmente encontra-se às portas. É exatamente este caráter da vinda de Cristo que nos leva a reavivar a esperança em nossos corações. A nossa lição de hoje, ela ocorre em volta desta pergunta. Pois existem dois grupos que não creem na vida iminente de Jesus, sendo eles o meso-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Tá? É evidente que a crença no iminente retorno de Cristo, segundo a palavra de Deus, é certo que a igreja será arrebatada antes dos desdobramentos dos sinais do período tribulacional. Assim cremos, porque a doutrina da iminência ela é ensinada nas Sagradas Escrituras em muitos trechos bíblicos, dos quais eu deixo aí como referência para vocês lerem no texto sagrado. Quando falamos da iminência da volta de Cristo, nós podemos fazer muitas situações concernente à igreja primitiva, observando que ela se apegava à doutrina da iminência. Clemente de Roma escreveu na primeira epístola aos Coríntios, dizendo o seguinte: vocês veem como em pouco tempo o fruto das árvores chega à maturidade. Verdadeiramente, logo e de repente, sua vontade será cumprida, assim como o testemunham as Escrituras, dizendo: certamente venho sem demora e não tardarei. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscar. Ainda Clemente diz: se fizermos o que é justo perante os olhos de Deus, entraremos no seu reino e receberemos as promessas que olho algum jamais viu, ou ouvido ouviu, ou jamais entrou no coração do homem. Nós podemos observar que muitos sinais foram dados à nação de Israel, os quais precederiam a segunda vinda, a fim de que a nação vivesse em expectativa quanto sua volta se aproximasse. Apesar de Israel não saber o dia e nem a hora em que o Senhor voltaria, saberia que sua redenção se aproximava pelo cumprimento desses sinais. Tais sinais nunca foram dados à igreja. A igreja tem a ordem de viver à luz da vinda iminente do Senhor para trasladá-lo à sua presença. Passagens como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6, Tito, capítulo 2, verso 3 e Apocalipse, capítulo 3, verso 3,
alertam um crente a aguardar o próprio Senhor, não aguardar sinais que antecederiam o seu retorno. Então, essa doutrina da iminência ou da volta a qualquer momento não é uma doutrina nova, como muitos sugerem, que foi esclarecida por Darby há centenas de anos atrás, que ele esclareceu, sistematizou e popularizou. A crença na iminência marcou o pré-milenarismo dos primeiros pais da igreja, bem como dos escritores do Novo Testamento. Em relação a isso, um grande escritor como Thyssen, ele escreve o seguinte: eles sustentavam não apenas a visão pré-milenarista da vinda de Cristo, mas também consideraram a vinda iminente. O Senhor os tinha ensinado a aguardar seu retorno a qualquer momento, e depois eles achavam que ele viria nos seus dias. Não apenas isso, mas também achavam o seu retorno pessoal iminente. Apenas os alexandrinos se opunham a essa verdade, mas esses pais também rejeitaram outras doutrinas fundamentais. Podemos dizer então que a igreja primitiva, a igreja do princípio, vivia em expectativa constante do Senhor e, consequentemente, não estavam interessada na possibilidade de um período de tribulação no futuro. Embora a escatologia da igreja primitiva não seja clara em todos os seus aspectos, a mesma iminência é vista nos escritos dos reformadores, embora tivessem opiniões diferentes sobre as questões escatológicas. Por exemplo, Lutero escreveu o seguinte: acredito que todos os sinais que precedem os últimos dias já apareceram. Não pensemos que a vinda de Cristo está longe. Olhemos para cima com nossa cabeça erguida. Esperemos a vinda de nosso Redentor com mente desejosa e alegre. Da mesma forma, Calvino também escreveu sobre isso. Ele declara o seguinte: as Escrituras uniformemente nos ordenam a olhar com expectativa para o advento de Cristo. A isso também podemos acrescentar o testemunho de John Knox, que disse: o Senhor Jesus voltará, e com presteza. E seu propósito não é outro senão reformar a face de toda a terra, o que nunca foi e nunca será feito até que o justo rei e juiz apareça para restaurar todas as coisas. Da mesma forma, também Latimer escreveu: todos aqueles homens excelentes e letrados a quem, sem dúvida, Deus enviou ao mundo nesses últimos dias para dar um aviso ao mundo, extraem das Escrituras que os últimos dias não podem estar longe. É possível que aconteça nos meus dias, velho como estou, ou nos dias dos meus filhos. Essas são as palavras de Latimer. Então, a doutrina da iminência impede da igreja ter participação na grande tribulação. O escritor Meyer Pirman, falando sobre o propósito da vinda de Jesus, ele descreve algo muito interessante. Ele fala sobre o que o Dr. Parrington citou, dizendo o seguinte: assim como a primeira vinda do Senhor se estendeu sobre um período de 30 anos, assim a segunda vinda inclui vários eventos. Na primeira vinda, ele foi revelado como menino de Belém, mais tarde como Cordeiro de Deus ao ser batizado, e como o Redentor no Calvário.
Na segunda vinda, aparecerá aos seus secreta e repentinamente para trasladá-los às bodas do Cordeiro. Mateus 24, versículos 40 e 41. Essa aparição chama-se o arrebatamento ou parousia, como já vimos a princípio, que significa aparição ou presença ou chegada na língua grega. Nessa ocasião, os crentes serão julgados para determinar as suas recompensas por serviços prestados. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Após o arrebatamento, segue-se um período de terrível tribulação, que terminará na revelação ou manifestação aberta de Cristo proveniente do céu, quando ele estabelecerá seu reino messiânico sobre a terra. Então, se você crê na vinda iminente de Jesus, você não terá nenhuma dificuldade em compreender a preciosa e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Infelizmente, muitos crentes já não creem mais na segunda vinda de Jesus. Porém, a certeza da vinda de Cristo é a nossa real esperança. Ele virá e nos levará para o céu. Você almeja o céu? É a pergunta que fazemos a você. Você verdadeiramente almeja o céu? Definitivamente, este mundo tenebroso não é para nós. É importante ressaltar, no decorrer desta lição, que nós temos que esperar o Salvador em santidade. Sim, em santidade. Enquanto ainda aqui estivermos neste mundo, temos de ter uma vida irrepreensível, espírito, alma e corpo. Também não podemos deixar de produzir frutos no reino de Deus, trabalhando na seara do Mestre. Ainda temos muito trabalho a fazer. Existem muitos povos, nações, tribos que não conhecem nada ou quase nada a respeito da palavra de Deus. Como estes ouvirão e poderão aguardar a vinda de Jesus com alegria se não há quem pregue? E lembre-se, em breve Jesus virá. Você está preparado para a sua vinda? As consequências de nossas escolhas serão eternas. A salvação é individual. Que Deus abençoe e até a próxima.